Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no... Lá está, aqui do podcast Pausa Técnica. Aqui é o Cirilo Aloísio e sim, vamos a fazer mais um episódio para vocês, lá está. Não sentirem saudades nossas, senão era aqui mais para plataformas de áudio, obviamente. Que lá está, vamos gravar isto para o YouTube e para as plataformas de áudio e de podcast. Lá está, para vocês não terem muitas saudades nossas, e estamos a gravar isto, que é basicamente uma espécie de falar destaques individuais dos playoffs, lá está, atribuir aqui prémios. Awards, digamos assim, pegar nos prémios individuais da época regular e passar para os playoffs, ou seja, a nível de avaliar os desempenhos e destacar os grandes, digamos assim. Mas eu não estou aqui cá sozinho. Em primeiro lugar, está aqui Gonçalo, pá. Grande Gonçalo, pá. Tudo bem? Tinhas saudades minhas? Uma semana, um bocadinho, devo admitir que sim, não é? Vou ter ainda mais saudades quando tivermos ali uns tempinhos sem nos vermos a todos, porque pronto, vamos também tirar a nossa pausa técnica depois na altura do verão, como é óbvio, não é? Mas pronto, mas sim, muitas saudades. Epá, já me vi embora de Cancún, fartei-me um bocadinho daquilo. Acho que os Warriors e alguns adeptos também já se fartaram daquilo, mas acho que deixaram lá o Bob Myers. Só que acho que o Bob Myers ficou tipo a fazer de... Tipo, para quem não vê a série do Succession, é tipo o Logan Roy puxar os cordelinhos lá atrás e mete uma outra gaja presidente e está a andar. Eu acho que a malta do Golden State deixou o Bob Myers em Cancún, mas depois vieram embora. Olá, Martim, já agora. Olá, Martim. A malta do Golden State seguiu em frente. Nós já estamos noutra. A época começou hoje com o anunciado do novo General Manager. Mas pronto. Exato. Não, é impressionante. Eu não percebo. Quando eu gravo um episódio ou um vídeo a falar de uma equipe e de um certo tema, passado uns dias, pumba, pega lá isto. Ok. Saiu ontem a nossa previsão da época, não foi? Exato. Pois. Bem, mas é assim, em defesa do que foi o conteúdo desse grande vídeo, nós falámos exatamente com o Mike Dunleavy. Aliás, a Clara introduziu logo isso, que seria o mais provável substituto para General Manager. Portanto, no fundo, o conteúdo foi validado. Aquele vídeo é ainda mais útil agora do que era ontem. Portanto, por outras palavras, os Warriors olharam para aquele vídeo e pensaram, ok, então é ele. Pronto. E depois o Woj confirmou, foi ver o nosso, depois também foi falar com eles e está feito. Exato. Sim, eu acho que não há outra explicação possível. Sim. Exato. Aqui o grande Martim, que tiraste-me a cena. Eu ia fazer uma apresentação algo semelhante que ele recebeu num podcast, que era o Bola ao Ar, que era, eu ia dizer assim, está aqui o jovem promessa nacional do comentário desportivo. Jovem promessa, atenção. Vão ver isto aqui. Pá, mais depressa ele vai para a Sport TV que os meus Orlando Magic ganham um título. Registrem isso. Meus amigos fãs da pausa técnica, o hashtag é shameless. Não, mais facilmente qualquer um de nós do pausa técnica aparece na Sport TV do que os Magic são campeões. Eu na Sport TV, pá, não sei, é muito longe de casa, estás a ver? Já para ir para a Upers foi ali uma viagem do caraças. Pode passar tipo nos estúdios dos gajos lá aí no Norte, que também acho que, pronto, tecnicamente passa na Sport TV. Não é bem na sede, mas tipo, pronto, podes dizer que sim. Muito bem. Está aqui, está aqui apresentado toda a gente. Tinha que fazer esta intro, atenção, não é? Para não ficar assim, ele não é assim apresentado também no Pausa Técnica, também tem que ser assim, bem apresentado aqui. O Martim. Não é tão bom como no Bola ao Ar, mas pronto, é o que sai. O Bola ao Ar é mais requintado, atenção, parece uns pis pelo meio, estás a ver, por causa de certa língua. Nós aqui não temos pis, infelizmente. Eu estou-me a sentir atacado por esta conversa. Eu vou... Não estás nada. Não estás nada, pá. Não faz mal, pá. Tu não deves nada a ninguém, pá. Mas pronto, vamos tocar então daqui aos temas, aqui da questão da atribuição dos awards, digamos assim, e depois vamos fazer também equipas, primeira e segunda time, não vamos fazer 3, vamos fazer só 2, e já basta, porque também lá está, é só playoffs, só estão metade das equipas. E devo dizer, tive muita dificuldade em conseguir fazer 2 times, portanto... Eu por acaso fiz ali... Para mim foi tipo, é estes 10 e segui em frente, foi bastante... Não, é que eu vou-te explicar. Eu, a dada altura, tinha 11 nomes e pensei, eu sempre preciso de arranjar aqui mais 3 ou 4 marmelos para poder formar, ter aqui uma base um bocadinho, maior. Embora saiba quem é que são eles, mas ao mesmo tempo, não sei, foi um bocadinho, né?
E eu até foi assim, eu ia cometer um sacrilégio, mas eu irei-vos falar disso, como o Martim já sabe o que é. Eu ia esquecer de uma certa pessoa e depois ia apanhar um rótulo do caraças, mas pronto. Mas depois eu irei comentar isso na altura, quando for essa altura dos times. Muito bem, vamos então a falar aqui dos prémios, e o primeiro prémio é o Clutch, exato, também merece estar aqui o Clutch. E aqui com o prémio do Clutch, passando para ti, Martim. Clutch, tu estavas na altura, quando eu falei um bocado contigo, assim, de nomes, estavas ali indeciso, não era no Clutch? Eu não estava indeciso porque eu já tinha escolhido qual é que era a abordagem que ia fazer, mas eu acho que, dando um passo atrás e pensando neste prémio, eu tinha 3 nomes em cima da mesa. 2 deles eram o Jimmy Butler e o Steph Curry. Yeah. Eu escolhi os 3 jogadores que eu considerei são os 3 jogadores que têm nestes playoffs uma usage no quarto quarter acima de 30% e uma true shooting acima de 60%. Eles têm estas 2 características, são estes 3 jogadores. O Butler passou os playoffs a fazer isso, a série dos Bucks em particular. Ele acabou por liderar os playoffs em o total de pontos no quarto período. E toda a gente viu aquele stat, acho eu, nas finais, em que eles estavam mais 90 no fourth quarter ao fim dos 4 jogos, ou o que era, e perdendo todos os outros quarters no cumulativo. Portanto, esta foi a altura em que o Butler e o Sheet em particular mais brilharam. O Steph Curry teve aquele lendário jogo contra os Kings no jogo 7, e ainda ficou no top 5 total de pontos do fourth quarter, apesar de ter jogado menos 5 jogos que qualquer outra pessoa no top 5. Ele simplesmente ele acumulou uma quantidade absurda de pontos ao longo daquelas 2 séries nesse quarto período. No entanto, eu escolhi a tal terceira pessoa que foi o campeão e Finals MVP Nikola Jokic. E porquê? Porque ele ganhou. E porque ele ganhou na clutch, todos os jogos tinha ganho na clutch, e ganhou, e é por isso que levou um título para casa. Às vezes a coisa é assim tão simples. O lançamento do Jokic, aliás, ele fecha as finais contra Miami num jogo em que nenhum jogador nas duas equipas lançou acima de 50% naquele jogo quando tentou mais 2 lançamentos. Ninguém. Ele lançou 75% nesse jogo. Pois. Yeah. Eu quando fechou a série contra os Suns, o jogo em que fechou a série foi 72%. Portanto, ele rotinamente fechou séries lançando acima de 60% do campo. Uma prémio de clutch acaba por ir para Finals MVP Nikola Jokic. Epá, falaste dos 3 nomes, e são os 3 nomes, ou seja, tu escolhes o Jokic. Eu vou passar já para o meu. Eu escolhi o Curry. Mas, embora percebo que, atenção, é discutível entre Jokic e Butler também, mas o Curry tinha que ser em jogos dos Warriors. Se não fosse ele, os Warriors nem jogavam contra os Lakers. Nem jogava contra os Lakers e provavelmente e estou a dizer, iam ser eliminados na primeira ronda no jogo 7. Não, nem estou a tocar na questão do jogo 7, naquele jogo dos 50 pontos. Estou a tocar antes. Mano, se o Curry estávamos a lutar para decidíssemos ter o Aman Thompson ou o Scoot Anderson, mas tipo. Não, mas sim, eu percebo o que queres dizer isso, mas nos playoffs notou-se claramente que a equipa, quando precisava lá está, dos pontos, digamos assim, decisivos, não é? E importantes, no tal clutch time, tinha que ser o Curry a resolver, e é por isso que meto aqui, porque o Jokic, eu percebo o que estás a dizer, mas pronto, lá está, houve ali um Jamal Murray que também apareceu uma vez ou outra assim, e eu acho que lá está, do lado dos Warriors, eu fui mais pelo lado dos Warriors, tinha que ser o Clay, não, tinha que ser o Curry, e foi sempre o Curry, basicamente. Se fomos a ver, o Curry, eu tive a ver uma coisa estatística engraçada ao Martim. O Curry em quase todos os jogos marcou 10 ou mais pontos no quarto período. Houve pai só uns 3 dos 13 jogos que marcou menos. Então, isto marcar 10 pontos e atenção, estou a falar em jogos que não foram blowouts ou tipo o Curry só jogou 2 ou 3 minutos, atenção, hein? Em jogos normais em que jogou um período assim, um tempo razoável, só houve 2 ou 3 que só, lá está, teve abaixo dos 10 pontos, para vocês verem. E eu acho que fizeste um bom ponto aí. Eu acho que realmente destes 3 jogadores que estamos aqui a discutir neste momento, o Curry é o jogador que mais foi o jogador na equipe, foi o jogador que mais vezes teve de ser ele no quarto período sempre. Tipo, nunca houve outro jogador da step up, teve sempre de ser ele. Isso é a maior frequência aí, está de longe do lado do Curry naqueles 13 jogos.
Eu fui um bocado por Yeah. aí, mas atenção, volto a repetir, a tua justificação eu perfeito completamente, tá? E até Dom Gonçalo também eu percebo também perfeitamente. Só que eu dei aquela cena de, ok, para diferenciar ou para tentar, ou tal cena, ter que meter alguém, pus o Curry com esta, digamos, narrativa e contexto. Sim. Gonçalo, com isto dito, o teu é o Butler, não é? É só para ficar tudo bem equilibradinho. Eu tenho o Butler, muito principalmente por tudo aquilo que foi as outras 3 séries antes de chegar às finais. As finais foi um desastre, mas eu não quero estar a tocar muito aí. Acho que não foram propriamente umas finais que nós estivéssemos à espera daquele Jimmy Butler que apareceu nas finais. Mas caramba, quer dizer, foi o rapaz que arrumou os Bucks em 5, arrumou com um jogo em que teve ali com o pé coxinho, arrumou numa série os Knicks, e depois pegou um pequeno susto aos adeptos de Miami porque pensavam que iam para as finais mais cedo, mas obrigou a malta de Miami a ter ali o coração nas mãos contra Boston. Pronto, sendo que estavam 3-1 e depois acabaram depois por, por ter ido a um jogo 7, mas mesmo assim depois apareceu depois o Miami no jogo 7 e o Butler também. Foi principalmente por isso, atenção, pronto, porque acho que a nível de clutch também é preciso, e também pegando muito naquilo que foi o argumento do Martim, eu acho que o clutch cada vez mais, isso viu-se muito nestes playoffs, principalmente por parte do Jokic, em que ele teve alguns jogos, mas mais aqui nas finais, teve ali um jogo ou outro, em que ele a dada altura não estava a lançar muito, e notava-se, pronto, não era propriamente por isso que a equipa estava com uma desvantagem, mas ele começava a ser clutch no segundo período, ou no início do terceiro, em que começava simplesmente a dizer, bem, malta, eu não lancei, mas fiz aqui uns quantos ressaltos, umas quantas assistências, agora é preciso entrar aqui em modo Larry Bird e Dirk Nowitzki e meio atrapalhado conseguir fazer aqui uns 20 pontos e a malta não vai conseguir defender isto. Portanto, muito do clutch, aquilo que era o clutch do Jokic, começava muito num terceiro período ou no final de um segundo período, em que ele vinha de 0 pontos, em que tinha mesmo, ele acho que houve um jogo qualquer, não foi o jogo 5, não foi o jogo de encerramento, acho que foi o jogo 2, se não estou em erro, acho que foi em Denver. Foi um jogo em Denver, em que ele a dada altura, ainda na primeira parte, tinha 0 lançamentos tentados, tinha 0 pontos, não tinha nada tentado, nem lances, não tinha nada. Mas já tinha alguns ressaltos, já tinha algumas assistências, ajudava na mesma. Ele depois, a dada altura, conseguiu fazer ali 15 pontos, logo que foi assim do nada, e tipo, ok, pronto, ok. Parece-me que sim, acho bem. Parece que é tipo algo perfeitamente normal. Um gajo que não lança nada de um momento para o outro. E atenção, parece que aqueles lançamentos, é que são aqueles lançamentos aí ao kitchen, que tu não dás nada por aquilo, e o gajo com aquele aspecto meio atrapalhado com a bola na mão, não atrapalhado tipo nível de Jalen Brown, calma, também não chega a tanto, mas com aquele nível meio atrapalhado, em que mete a bola cá atrás tipo Larry Bird e lança um chouriço lá para cima e a bola entra, pronto, e a malta para ficar a olhar e não há muito que possas fazer em relação a isso. Mas também o Curry também é um claro, pode ser um claro vencedor deste prémio se existisse este prémio Playoffs falando, porque também ele teve aquele jogo 7, pronto, acho que foi o jogo que a malta mais se recorda, foi aquele jogo 7 em casa dos Kings, num pavilhão que estava completamente à pinha e aquilo era um vulcão que já estava em erupção desde o jogo 1, que estava em erupção, no jogo 7 então ainda mais, e aquele rapazinho conseguiu a meio do terceiro período calar aquela malta toda. E pronto, cada triplo que mandava e cada lançamento que tentava era aquilo que a gente sabia. Mas pronto, mas acho que entregando um destes 3, acho que são justíssimos vencedores deste prémio. Totalmente de acordo contigo. Lá está, cada um tem um caso, digamos assim, para este prémio. Agora, passando para um prémio que acho que nós três estamos em sintonia. Estamos a falar da defesa do ano, Anthony Davis. Não há coisa. E eu, Gonçalo, vou passar outra vez para ti, pronto, é dos seus Lakers, teu jogador, não é? Digamos assim, por isso eu passo a ti a bola para falar então aqui destes playoffs que foram. Pode não ter sido, lá está, e nós já falámos disso em podcasts, isso, não é? Que o Anthony Davis, jogo sim, jogo não,
aparecia no ataque, digamos assim, ou era tal monstro no ataque, mas na defesa ele esteve sempre lá e os números também falam muito por si. Não é? Sim, assim, a consistência ofensiva não podemos dizer muito mais daquilo que tu já disseste, que ele tinha jogos em que estava em modo de ataque e ninguém o conseguia parar, e depois tinhas outros jogos em que ele não estava para ali virado e conformava-se muito com os mid-range. Por acaso não tentou muito 3 pontos, foi algo que me surpreendeu, que ele podia às vezes esconder um pouco e tentar ficar ali um bocadinho, mas acho também, tendo em conta aquilo que a equipa pretendia dele no ataque, acho que isso acaba muitas vezes por fazer sentido. A consciência ofensiva não esteve lá, mas acho que a consciência defensiva esteve. Porque sim, ele teve jogos em que fazia 15 pontos ou fazia uns 20 pontos muito meh, mas isso não interessa, mas acho que ele mesmo assim defensivamente estava lá, era o rim protector que os Lakers necessitavam. Acho que a função dele como roamer também permitiu muito que ele pudesse ter um papel mais preponderante na defesa dos Lakers, porque ele tivesse muito papel de estar lá debaixo do cesto, a coisa tinha potencial para correr muito mal. Não falando só dele, mas falando depois naquilo que era o aspecto defensivo da equipa dos Lakers, se ele tivesse simplesmente, como se diz na gíria portuguesa, à mama lá em baixo. Mas ele com o Romer é o local ideal para ele. Viu-se muito também na série propriamente contra os Lakers também. Contra os Nuggets. Também quando ele estava muito a defender o Aaron Gordon. Pronto, é tal coisa, ele sempre num papel, estando ao lado do non-shooter e permitindo também a outros jogadores, seja um Hashimura, seja um LeBron, seja o que for, a ter a tarefa de enfrentar o gajo mais físico da equipa adversária. Ele, depois, muitas vezes acaba aqui por assumir muito um papel de roamer e ter o seu papel preponderante. É tal coisa, a consciência defensiva esteve sempre lá, ofensivamente, de novo, olhando para um jogador que tens de depender tanto dele, não só a defender, mas também a atacar, isso nota-se. Numa forma ou outra acaba sempre por se notar. Mas os Lakers são uma equipa que também tentou jogar muito mais pela questão defensiva do que propriamente pela questão ofensiva. Pelo menos o Darvin Ham deu-me sempre a entender isso. Não tanto na regular season, mas também mais aqui nos playoffs, porque defesa ganha campeonatos, segundo a Bíblia. Mas é isso, pá, ele de novo teve de facto a um nível excelente defensivamente. Ofensivamente é aquilo que de novo, não só nos playoffs, mas também um pouco ao longo da regular season. Ele esteve sempre também a este nível ofensivamente, portanto não há muito posso dizer, mas defensivamente pá, teve irrepreensível. Caramba, o gajo meteu o Jerry Jackson no bolso, é só isto. Portanto, yeah. Martim, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre isto. Assim, eu vou ter sempre alguma coisa, porque eu admito que desta vez vim preparado fui ao baú de estatísticas para cada um dos prémios. E relativamente ao AD, o Gonçalo já exemplificou a grandeza do que foi estes playoffs. Eu simplesmente acho foi daqueles prémios em que eu não tive dúvidas, sabes? Foi daqueles prémios em que... Sim, desculpa, eu também. Imediatamente foi... Porque nenhum jogador definiu tão inteiramente a série que estava a jogar do lado defensivo do campo como o Anthony Davis neste ano. Basicamente, todos os jogos dos Lakers se definiram por como é que tiramos o AD dentro do pintado. E isto foi, tipo, foram as 3 séries inteiras dos Lakers. Eles foram uma defesa sempre sólida e acima da média durante os playoffs quando ele estava em campo. O rating defensivo quando ele estava no banco foi 120 pontos por 100 posse de bola. Independentemente... o gajo ganhou uma quantidade absurda de ressaltos, e ressaltos ofensivos especialmente, também foi um fator muito importante nos playoffs. Ele, entre os postes, está em segundo lugar naquilo que eu tenho, que é uma métrica de caos, que tem a ver com a quantidade de flexões e roubos de bola que ele consegue. Adicionas a isso a quantidade de shot de bloqueios de lançamento que ele teve. Ele não é o primeiro em volume, mas quando considerares tipo, não só o volume, mas a quantidade de faltas que ele faz nesse contexto, ele foi de longe o melhor bloqueador de lançamentos tipo destes playoffs. A média dele foi 4.5 stocks por jogo, portanto a soma de bloqueios. Isto são números absurdos. Isto são coisas completamente absurdas para um gajo fazer, e não é num jogo, não são em 5 jogos, é ao longo de 3 séries. Já começa a ser difícil manter esse tipo de valores. No fim de contas, a rim protection dele foi
o melhor trade defensivo destes playoffs. O segundo classificado no que toca a pontos salvos à volta do sexto tem apenas 75% do cumulativo do Anthony Davis. Quando acabas o top 5 já estás a menos de metade do que o AD fez. Ele alterou, segundo o tracking da NBA, que tem os seus defeitos, ele alterou em 16,3% a eficácia à volta do sexto nos shots que defendeu nessa região. Epá, não há dúvidas. O que é que se pode dizer? Efetivo. E eu tocando num tweet do Lucas Lima, que eu lembro da altura do confronto entre os Memphis Grizzlies e os Lakers, ele disse, está aqui o melhor defensor da época regular contra o melhor defensor do ano. Jerry Jackson Jr. contra o Anthony Davis. E concordo totalmente com isso. Lá está, eu não vou estar a acrescentar mais, só queria tocar basta duas menções honrosas. Embora um deles vocês vão falar um bocadinho quando for as All Teams, que é o Bam Adebayo. Também, lá está, acho que também merece, não é? Esta menção honrosa. E o outro, se me permitem, vou falar um bocadinho desta menção honrosa, porque acho que não vai ser mais falado neste podcast, acho eu, que é o Aaron Gordon, para defensor, porque ele realmente tem que se dar o crédito, porque ele foi um grande pilar defensivo desta equipa dos Denver Nuggets, grande pilar mesmo, e numa equipa que veio da época regular com muitas dúvidas, incluindo ele, era um super duvidoso, e ganha os Timberwolves, mas a seguir já tive, se calhar perde contra os Suns em 6, eu estava nessa onda, digamos assim, nessa caminhoneta, e este homem realmente, é verdade, também ofensivamente teve muito bem, aliás, teve ali um jogo 4 absurdo, digamos assim, mas foi destacou-se mais do lado ofensivo, mas defensivamente ele teve um monstro, digamos assim, foi realmente um monstro e gostei de ver, porque lá está, eu sou adepto do Orlando Magic, que foi onde ele ainda passou a maior parte do tempo da sua carreira, mas gostei muito desta evolução que ele teve e realmente lá está. Não vou dizer que deixa-me uma lágrima nos olhos, mas isso deixava-me se ele ganhasse o concurso da Funanços. Mas pode dizer que deixa-te uma lágrima no canto do olho, porque pronto, é o teu rapaz. Sim, é tal coisa. O rapazinho a crescer e pronto, e agora o rapaz pronto, é tipo uma borboleta no casulo, tipo, está a crescer, depois ele está a dar, vai voar. E até sucesso, pronto, é tal coisa. Não está na minha equipa, mas foi que acompanhei desde sempre e teve sucesso e conseguiu um dos objetivos da vida dele, que foi ser campeão da NBA, parece que não, muitos Hall of Famers nunca conseguiram isso e ele já conseguiu. Diz, Martim. Não estou a ouvir. E aí, se o micro está ligado, já podes. Já está. Realmente a luz estava. Não interessa. Eu ia dizer que não, ia dar-te razão, seria ali também mencionar apenas que para todos os jogadores que jogaram mais do que uma série nestes playoffs, o Aaron Gordon tem o melhor currículo no que toca on-off do lado defensivo. Está aí a contribuição dele que tu mencionaste para esta equipa vencedora, não é? Exato. Muito bem, passando para outro prémio. Para rookie, atenção, vai haver 2 tipos de rookies, mas este primeiro é mesmo para os rookies, digamos, para os jogadores que entraram agora para a NBA. E isto, é verdade que a escolha não era muito difícil, porque vamos a ver, tipo, que rookies jogaram nestes rookies, atenção, que tiveram tempo de jogo e que jogaram... Ele merece um segmento, eu quero dar-lhe o amor, ele merece. Sim, mas eu estou a dizer, atenção, é para a malta perceber, é que o resto foi, exceto não está lesionado, coitado do homem, mas o resto está tudo, andava tudo a tancar, estás a ver, mesmo o meu banqueiro, estava tudo preocupado com o Vitor Amaniama, é logo a cascar forte. Não, rookie, digamos assim, lá está, eu tenho aqui 2 opções, que são óbvias, Keegan Murray e o Chris Brown, mas eu vou dar já para o Martim. Lá está, ele tem muito amor para distribuir para um certo rapaz, não é, Martim? É assim, o Christian Brown é tudo o que eu desejo que um jogador seja quando chegar a uma boa equipa enquanto rookie. Ele teve alguns problemas na série dos Lakers e perdeu um bocado os poucos minutos que estava a ter na rotação. Acho que é de esperar que haja, digamos, lombas na estrada quando se trata de um rookie a jogar nos seus playoffs, especialmente numa equipa que tem tantas aspirações como os Nuggets tinham neste ano. Mas estamos a falar de um jogador que, credivelmente, assim, que foi muito melhor em momentos em que teve de defender jogadores como o Kevin Durant durante a série dos Suns do que tinha qualquer direito a ser para um jogador que tem a experiência que ele tem. E estamos a falar de um jogador que chegou às finais depois de exatamente ter passado por essas lombas e imediatamente
era noite e dia quando ele entrava no que toca à concentração defensiva dos Nuggets, especialmente nos primeiros 3 jogos. Ele foi muito melhor que o Michael Porter Jr. no global naqueles 3 jogos. Porque enquanto fartámos de ver erros defensivos do Michael Porter Jr., que eu achei que teve aqueles 3 jogos foram uma total desgraça, de repente entrava o Christian Braun e tinhas um jogador que estava completamente colado ao seu adversário, tinha incrivelmente focado a seguir fora da bola, nunca essas aberturas desapareceram por completo. A inteligência dele no que toca ao movimento fora da bola, nos cortes, em transição, é um gosto de ver e não podia ser mais apropriado para uma equipa que tem o Nikola Jokic como seu principal criador. E não sei, ele é um jogador que sabe que os seus pontos fortes, nunca tirou nada fora da mesa, ele sabe que o lançamento de 3 pontos não ia ser a coisa mais consistente para ele. Tudo bem, imensos baseline cuts, imensa habilidade de tipo já estar a começar a iniciar um movimento quando a bola lhe chega às mãos, todo este tipo de coisas que são pequenas, subtis e aqueles intangibles, digamos, mas que o tornaram imediatamente num rookie, e não estou a falar de um lottery rookie, estou a falar de um rookie mais, já não sei agora a figura de cor, mas mais abaixo, que foi não só uma parte importante de uma equipa que ganhou jogos, não só de uma equipa que foi aos playoffs, não só de uma equipa que lutou pelo título, uma equipa que ganhou as finais em parte com as contribuições dele. Pá, Christian Braun, Rookie of the Year. Muito bem. Martim, só te pedia uma coisa. Exato, era isso. E ver o microfone, que eu acho que já voltou a cena do cabo. A cena do cabo já está outra vez a afetar isso. Peço desculpa. Muito bem. Gonçalo, também é Chris Brown, não é? Sim, eu gostei muito da tua menção ao Keegan Murray, porque acho que ele também mesmo assim, obviamente, pronto, nós só podemos ver uma série, mas olhando para aquilo, é assim, ele não tem propriamente uma época de rookie, tu possas dizer uau. No entanto, teve uma boa época de rookie, acho que ele até superou o recorde do Lillard a nível de triplos marcados em época de rookie, se eu não estou em erro. Acho que era, não era o Mitchell ou o Sadiq Bey, é qualquer Pronto, coisa. era um tipo qualquer que na época de rookie tinha marcado uma série de triplos e ele superou. Martim, ajuda-me. Quem era o... Porque lá está, depois não sei quem era o... Eu confundo a média e o total de triplos. Podes-me ajudar? Não, no caso era total. O Keegan Murray era total triplo, sim. Pronto, e o média... recorde daquilo era de quem? Não te recordas? Era Donovan Mitchell, não era? Acho que era. Não faço ideia, meu. Se isso passou mesmo. A gente já viu. O Pinto, certeza quer saber isto, mas pronto, continua, Gonçalo, continua. Pronto, assim, ele teve uma época, teve esse recorde, que agora é dele, pronto, ele já superou o número de triplos marcados em época por um rookie, mas novo, ele teve uma época de rookie interessante, teve ali pronto, alguns shooting slumps que fazem parte, pronto, isto nem sempre se pode marcar, é o que é, faz parte. Mas ele teve muito bem e teve essa série de playoffs contra o Golden State que esteve bem, não esteve muito bem, não teve tantos minutos, acho que teve a nível de minutos teve um bocadinho menos, não, teve mais do que o Bron, olhando para o global, mas esteve bem, pronto, não era propriamente um jogador que fazia muita coisa no dentro de campo, porque era muito ficar ali no cantinho, à espera da bola, lançava, às vezes tentava fazer ali um corte para receber a bola no pintado, qualquer coisa do género, pronto, também fazia com relativo sucesso. Mas eu também tenho isto tudo para dizer, mas eu também tenho o Brown como rookie, neste caso mesmo rookie, de primeiro ano em playoffs, porque de facto, pronto, foi ele, pronto, mas é isso. Gostei particularmente do look dele depois na Championship Parade, em que ele estava de manga cava com o título da WWE e depois do nada, tipo, vês o gajo tipo aos saltinhos a dar mais 5 a todas as pessoas que estavam com o braço esticado. E gostei particularmente de uma pessoa que parecia que lhe tinha dado com um cinto ou com uma camisola, o gajo dele e um saltinho qualquer, que eu não percebi muito bem o que foi ali, mas pronto, mas é tal coisa, ele pareceu. E atenção, houve uma história porque eu acabei de gravar o episódio dos Denver Nuggets, embora vai ser só daqui a uma semana, porque aproveitei do convidado /adepto, pronto, estar de férias e depois ia voltar outra vez de viagem. E ele contou uma história, porque lá está ele,
vê e segue mais coisas de Denver. E ele, acho que na noite pós o título, ele andou pelas ruas de Denver, tipo, t-shirtzinha, calções, e andou pelos bares todos a distribuir, a pagar shots a toda a gente. Que depois chega a um ponto, sai num bar todo nu. E há um vídeo dele num bar todo nu, não sei o que, pá, é mesmo hilariante. Mas pronto. Já do meu lado, lá está. Do meu lado, lá está, eu falei 2 nomes, e o Keegan Murray, que sim, bateu o recorde, foi do Donovan Mitchell. Agora fui confirmar que nestes playoffs, é verdade que a nível, se formos a ver os números, claro que pronto, não teve assim melhores números que na época regular, mas mesmo assim merece aqui um pequeno destaque, sim, principalmente aquele jogo contra os Golden State Warriors, que é verdade que os Kings perderam, foi aquele jogo que o Barnes falhou o triplo, salvo erro, que foi em Golden State, se não estou em erro, sim. Sim, que ele estava a nível 3, era 5 em 7, qualquer coisa assim absurda. Ele teve um grande jogo nesse. E também houve outro jogo, acho que foi na tal vitória do jogo 6 também. Esteve em bom nível, e por isso eu meti aqui também como uma menção honrosa. Aqui ao E o Keegan também é o exemplo de um jogador que teve uma fase mais problemática no início dessa série com o Golden State, em que os jogos estavam a correr bastante mal para ele, e ele conseguiu dar a volta e ser imediatamente um jogador a contribuir com uma alta intensidade e com o que estás a dizer, de repente começou a entrar tudo também, o que também ajuda, mas não foi só aí que as coisas melhoraram ao longo da série para ele. Exato. Agora, vamos para outro rookie, que eu pus aqui um rookie de quê? De primeiro ano de playoffs, ou seja, primeira experiência de playoffs, em que tanto eu e o Gonçalo, pusemos o Fox, não é, Gonçalo? Sim, quer dizer, eu acho que é impossível não falar dele, porque, olha, se olhamos para a malta que teve primeiro ano e que teve este, obviamente, podes olhar para um Austin Reeves e também criar esse argumento porque pronto, o rapaz teve God Mode, e só de recordar que ele disse em Memphis, com aquele sotaque do Texas, I'm him, mas tipo aquela pronúncia do Texas parecia tipo um cowboy depois de mandar uns tiros, tipo uma certa estrela de Memphis, mas pronto. Quer dizer, o gajo de Memphis não mandou uns tiros, ou andou lá foi com a arma de fora, mas pronto. Isto para dizer o quê? O Fox de facto teve a um nível não só clutch, mas também esteve muito, muito bem. Obviamente os jogos em Sacramento ele teve ainda melhor, porque pô, caramba, é impossível não estares bem olhando para aquele ambiente todo a puxar por ti. Mas esteve muito bem para o primeiro ano, portou-se muito bem também, acho que isso também é importante recordar. Não sei se não foi também o primeiro ano do Sabonis, acho eu, ou não. Não, Sabonis já esteve antes. Já esteve em Indiana. Pois, acho que foi na bolha, naqueles MJ Warren, com jogar com o MJ Warren. Quando o TJ Warren era bom, é verdade. MJ, ele estava a versão MJ Warren, meu Deus. E aquela versão, acho que ele depois acabaram já contra Miami na altura, e aquilo vinha tipo um backlash na altura em que o TJ Warren e o Butler tiveram aquela pequena escaramuça, quando ainda havia público nas bancadas, ainda foi antes de haver a pandemia, e depois o Butler foi muito simpático a dizer que he's not even in my fucking league. Portanto, foi um momento bonito entre os dois, fofinho. Spoiler, tem razão. Não, ele tem completamente a razão, sim, quer dizer, pronto. Quem é o TJ Warren na pé do Butler, quer dizer, não há muito mais, mas é verdade. Mas o Fox, de facto, teve muito bem, pronto, portou-se muito bem na série em si. Obviamente que foi um bocadinho exposto, pronto, porque também você conseguiu ajustar bem ao Fox, mas acho que para o primeiro ano ele esteve muito bem e espero e acho que para o ano voltaremos a ver o Fox e os Sacramento Kings nos playoffs. Exato. Eu tenho aqui, pronto, também é meu e Fox, eu tenho aqui 2 menções, digamos assim. Uma delas é um bocado para o Gonçalo, o Austin Reeves, também foi o primeiro ano e meu Deus, aquele rapaz, lá está, impressionou muita gente mesmo, que, ele já na época regular, naquela reta final, estava a mostrar bom serviço, mas neste playoffs, ele foi muito, muito bom, foi realmente muito bom e o LeBron, lá está, a deixá-lo a fazer, lá está, a ter os seus momentos, digamos assim, e bem, e agora os Lakers vão ter que pagar. Bem. E a cada altura tinhas o LeBron no cantinho sossegado e o Austin Reeves com a bola na mão a fazer pick and rolls com o Anthony Davis.
Não é Em que o LeBron parecia tipo o avôzinho a olhar para o puto e vai lá, trabalha lá, vai lá fazer trabalho. Jogo 1, a vitória dos Lakers sobre Memphis é inteiramente com o Austin Reeves a ser tipo o pick and roll guy. Yeah. Tipo, E durante eu o iria fazer o. Exatamente, é. Mas sobre o pagar, é pá, isso, pronto, os Lakers vão igualar, não estou a ver grande. Sim, acho que não há. O rapaz também É, tem intenções de continuar e parece que sim. tem intenções genuínas de querer continuar lá, porque, Porque até no como já draft vi por aí, ele é o Hillbilly Kobe, portanto, acho que tem todos os motivos para continuar. e a encarnação do Jerry West. Não, é pá, não, eu não quero ir por aí, não. Essa nunca vamos esquecer desse comentário, pá. Faz todo sentido. Mr. Clutch, pá. Vai ser o novo logo da NBA, vocês vão ver. Mas pronto. E também tem outra menção, também. Outra. Que é essa aqui. E eu quando descobri, eu até fiquei assim, fiquei assim um bocado a sério e depois assim, ok, faz sentido. Que é o Josh Hart. Josh Hart, que é exato, é rookie, primeira vez. É. Primeira vez, exato. Primeira vez. Tá bem, porque ele o ano passado esteve nos Pelicans, os Pelicans não. Não estava nos Pelicans, não. Trocaram. Portland, que foi. Não, Pelicans, quando foi Eles contra em Pelicans, em Portland, em LA, em em Nova York. Só que na época em que os Pelicans foram aos playoffs, na trade deadline, fizeram a tal troca do CJ McCollum. E é por isso que eu fiquei assim. É verdade, meu, é a primeira vez. Lá está, é daquelas coisas que não, foi a primeira vez dele e, vamos ser sinceros, ele esteve bem. Pronto, é verdade que estamos a falar de um jogador que já tem 28 anos, é verdade. E também, pegando um bocadinho na questão do Reeves, também vai ser muito bem pago e os Knicks acham que têm grande hipótese em mantê-lo, sinceramente. Exato. E o que eu queria discutir dele é que realmente foi um bom complemento para os Knicks. Aliás, os Knicks, com a vinda dele até foram escalando pela classificação na época regular e também foi, lá está, muito bom, principalmente na série contra os Cavs, em que deu um belo contributo com a equipa e também nos Miami houve ali um jogo ou outro que foi um quebra-cabeças, digamos assim, para Miami. E por isso fica aqui também a minha menção honrosa. E também foi um quebra-tornozelos porque caiu em cima do Jimmy Butler. Pois, eu estou a destacá-lo aqui, porque não há o Marcos, porque ser que o Marcos estava tramado. O Marcos já estava a fazer o Marcos não está, mas de vez em quando aqui umas bicadazinhas de vez em quando. Não, é que se eu falasse Jorge Hart, ele dizia lá o quê? Desse gajo? Dizia logo. O Jimmy Butler, não sei o quê. A única coisa de jeito que ele fez foi lesionar-me o Jimmy Butler, senão não fez nada de jeito. Mas pronto. Martim, tu não tens, não é? Mas eu vou-te passar para o próximo prémio, digamos assim, que é o Most Improved Player, e aí eu passo-te a palavra, porque tu nesse aí tens um dos nossos rookies, não é? E o teu MIP é um bocado diferente também. É diferente. Exatamente. Eu fui um mau convidado e não só não arranjei um dos prémios que me foi pedido, como fiz uma filosofia completamente diferente para outro. No Most Improved Player, eu simplesmente considerei do género quem é que chegou aos playoffs e mudou um bocado, se calhar, a percepção que havia sobre este jogador. Base ao que veio entrar vindo da regular season, digamos. A minha pick foi Austin Rivers. Porque ele chegou aos playoffs. Desculpa, Reeves. Onde é que o gajo está já agora? Onde está o Austin Rivers neste momento? Alguém faz ideia onde é que está o Austin Rivers? Eu sei que ele está aí tranquilo, mas tipo, a equipa em si não faço agora, não estou a ver. O gajo não teve quase para levar um soco do Mobamba. Foi o gajo, espera. Se não fosse o Suggs, e atenção, o Suggs salvou a vida não vou dizer, exagero um bocado nisso, mas salvou os dentes dele e levou os jogos de suspensão. É uma coisa impressionante, pá. Como é que ajudar o homem a não partir os dentes dá um jogo de suspensão? Mas pronto. Claro. Ele está nos Timberwolves e ainda jogou uns minutos contra Denver. Ok, tudo bem, faz sentido, ok. Vamos falar do Reeves, desculpem lá, pá. Não, é o que já mencionámos. Ele entrou nos playoffs imediatamente com aquele jogo em que basicamente carrega os Lakers para a vitória. Ele foi incrível ao nível de lançamento, é um ótimo criador de pick and roll no sentido secundário do ataque, muito bom a sacar faltas, excelente peste defensiva. No fundo, é um excelente conector em todos os aspectos que tu precisas para no fundo o teu role player principal.
E foi isso que lhe vai valer este contrato de estes, o que é 100 milhões que vai receber agora, dado uma equipa qualquer. É alguma equipa maluca Sim. que vai dar, mas já sabe que os Lakers vão pagar. Pois, Ou seja, e quando eu digo bom lançador de distância, estamos a falar de uma pessoa que acabou os playoffs com 44% ao fim de 6 jogos. 47% em catch and shoot. E também, este é um jogador com um motor defensivo incrível. Ele acabou em terceiro em número de triplos que ele contestou enquanto defensor, apenas atrás do Wiggins e do Moody. E é o jogador de perímetro que mais defendeu lançamentos acima da linha de lance livre. Portanto, ele esteve em todo o lado a defender no perímetro durante os playoffs. Muitos parabéns aos Lakers, porque vão reter e pagar bem por as contribuições dele no futuro. Mas Depois dizem que o gajo não é melhor que o Klay Thompson. Isso é que eu acho que é. Ou melhor, depois ainda reclamam da malta que diz que o gajo é melhor do que o Klay Thompson. Eu vou dizer. Pronto, pois. Parabéns ao Lucas também pelas suas previsões. Eu vou seguir em frente porque falo do Klay Thompson agora, não. Eu já nem digo nada. Eu até estava a ver que isto ia dar um bife, digamos assim, mas pronto. Não vai. Até porque eu concordo que Austin Reeves merece todos os elogios. Não vou estar aqui a ser eu a mandar isso para baixo. Por fim, eu tenho uma menção rosa neste prémio. Sim, mas pode senhora. ser. Força. Queres? Pode ser. Sim, força. Ok. Eu só não lhe dei este prémio porque ele jogou apenas 5 jogos. E eu não considero jogadores que tiveram apenas uma série como candidatos a este tipo de prémios. Mas eu tenho que falar do Anthony Edwards. Porque aqueles últimos 4 jogos do Anthony Edwards nestes playoffs, antes de serem mandados para casa, 4 dos seus 5, ele marcou 35 pontos por jogo em 62% de true shooting, com 5 assistências e 4.1 de stocks. Ele simplesmente pegou em tudo o que ele já estava a melhorar durante esta regular season e disse, sabem aquela coisa de eu conseguir tocar no pintado e chegar ao 6 quando me apetece? E agora se eu fizer 40% em tipo pull-up threes, como é que é? Ele termina estes playoffs como, na minha métrica de melhor scorer, no top 5. Uma coisa que ele esteve muito longe durante a regular season. Ele foi incrível em isolamento. Em situações de isolamento, portanto, nem foi provavelmente aquele two-man game. Eu fui ver isto, em 36 posses de bola de isolamento, qual é que acham que foi o rating ofensivo dessas 36 posses de bola? Com ele a marcar daí? Não faço, não vou tirar. 140. Coisa pouco. Tá bom. Não, o Gobert faz melhor que isto, pá. O Gobert faz melhor que isto. E depois, exatamente, vai continuar a ser um jogador incrivelmente disruptivo na defesa, porque ele finalmente percebeu como utilizar o seu atleticismo e o seu tamanho para ser uma grande ameaça nesse aspecto. E este ano já vimos o que é que ele e o Jaden McDaniels podem fazer em conjunto como defensores de perímetro. Eu, no fundo, só queria dar esta menção, porque se isto é alguma coisa significativa, se o que nós vimos é o início do que é o próximo nível, não vai ser isto, mas se isto é um sinal que vem aí uma melhoria, vem um próximo ano, muito cuidado, porque vem a explosão finalmente do Anthony Edwards para se tornar uma verdadeira superestrela. Ele acabou, é o único jogador nestes playoffs, independentemente de quantos jogos jogou, que acabou no top 15 das minhas métricas de caos, que já falei há pouco, que tem a ver com deflexões e roubo de bola, e de bloqueios de lançamento. É o único jogador no top 15. É isto. É isso. E ele também é uma das minhas menções honrosas a nível de prémio, mas na minha métrica, que é e a minha também que o Gonçalo usou, que é a de, ou seja, uma melhoria da época passada, dos playoffs da época passada, que também não foram muitos, digamos assim, foi só aquela série contra os Memphis Grizzlies, para esta. Ela, na época passada, só rápidos, fez 25 pontos, esta época fez 31.6. 1.2 blocos, esta época fez 2. 1.2 steals, ele fez 1.8. 3 assistências, passou para 5.2. 4.2, ou seja, melhorou em tudo. Percentagem de lançamento, 45, passou para 48. Turnovers, passou de 2.5 para 1.6. 1.6. E claramente, tinha que ser uma das menções honrosas. E também, uma das outras menções honrosas, mas vou passar para o Gonçalo, porque foi a escolha dele. Sim. E sobre o Edwards também só acrescentar que o gajo o ano passado fez só 25 pontos, mas caramba, já se via ali qualquer coisa.
Mas pronto, ele não tem culpa de que a equipa dele não saiba defender um bacalhau congelado com ou sem o Pet Bev ou com ou sem o Rodrigo Gobert. Mas pronto, é o que é. A minha escolha para mim é muito simples. Jalen Brunson, acho que também é outro jogador que é assim, obviamente era algo esperado, porque, bem, uma coisa é jogar ao pé do Luka, outra coisa é jogar sem o Luka. Portanto, quando não tens o ball hog, com todo o respeito pelo Luka, que é o Luka Doncic, pá, pronto, a expectativa é que tu aumentes exponencialmente todas as tuas estatísticas de cima a baixo. Mas não só isso aconteceu, mas como também se notou uma clara melhoria no seu jogo por parte do Brunson. Obviamente ele teve um bocadinho mais com mais critério a nível da tomada de decisão e pronto, obviamente notou-se isso principalmente. Pá, ele fez uma série incrível contra os Cavaliers. Ele teve ali um jogo ou outro que pronto, os Cavs também conseguiram ajustar e também permitiram ali que a coisa não tomasse outras proporções. Isto é, para não serem varridos contra os Knicks. Mas mesmo assim ele esteve muito bem. Foi, para mim, nessa série em si, foi o melhor jogador, sem grande margem para dúvida. Mesmo assim esteve muito bem, não esteve mal defensivamente contra os Cavs por cima. Apanhares um Garland e um Donovan Mitchell lá para frente não é fácil, apesar dele muitas vezes não ficar num para um direto com esses dois, mas esteve bem. Mas acho que é tal coisa, aqueles que vocês mencionaram também entendo perfeitamente. Os próximos então esteve bem na fase regular e esteve ainda melhor em playoffs. Também fez um jogo de play interessante contra os Timberwolves, que pronto, depois também permitiu aos Lakers irem para a oitava seed. Mas sim, acho que tanto o Austin Reeves também merece. E estava a esquecer no teu nome, Cyril, do Anthony Edwards, assim que é, pois, estava a esquecer do Anthony Edwards também fez novo. Acho que se o que ele fez este ano em playoffs é excelente. Epá, eu não posso esperar pelo próximo ano, quando o rapaz continuar a ficar em Minnesota e ter de aguentar com o Cap e os outros totós. Mas pronto, esse momento ele vai acabar. É que o Anthony Edwards a pedir para ser trocado e depois ele vai ser feliz para o outro lado e bem porque ele merece. Yeah. Sim, Olha, o Gonçalo, Brunson. desculpa, Diz. Diego. Não, Não, é só concordar que, tipo, com tudo o que disseste e dizer que é mesmo muito difícil, tipo, ver um jogador ter este nível de eficácia contra este nível. É assim, ele tem 6'1", ele tem 1,85 m. É muito complicado para um point guard assumir este tipo de papel nos playoffs quando tens esse tamanho. Yeah. Sim, exatamente, totalmente. E eles muitas vezes tentaram explorá-los ali e pronto, viu-se muito o matchup dele com o Mobley, e ele mesmo assim era um matchup que já se aguardava com alguma expectativa, mas ele mesmo assim, pronto, obviamente houve algumas situações com o Mobley, porque pronto, o Mobley é tipo um Enderman, só que sabe defender e que tem uns braços do tamanho, sei lá, se o gajo esticar os braços é capaz de ir quase ponta a ponta tipo assim, de largura do pavilhão de Cleveland. Mas ele mesmo assim, pronto, guardava só uma perspectiva esse matchup. Ele portou-se muito bem nesse confronto, mas sim, ainda mais tendo em conta o tamanho dele, não é nada fácil. Exato, e o Brunson também, lá está, uma boa menção rosa, também tinha aqui na lista, e só não pus mais um bocado acima, tipo a discutir mesmo. Porquê? Porque no ano passado ele teve aqueles 3 jogos soberbos contra o Jazz sem Luka Doncic, e essas estatísticas que ele fez jogos muito, muito bons. Essas estatísticas, ou seja, inflacionaram um bocado os números, porque lá está, eu estive a ver, fazer mais ou menos, a ver, se tirasse esses 3 jogos, então aí acho que era mesmo, podia ser um caso mesmo a sério para a questão do coisa, embora, volto a dizer, também concordo em parte a tua atribuição do Most Improved Player, tanto pela vertente do ano passado para este, como também na época em que ele foi crescendo, na época regular, ou seja, e depois nos playoffs também, estava muito, muito bom. Mas antes de passar para a minha escolha para o Most Improved Player, que tem a ver com a questão da época anterior para esta, queria dar uma outra menção honrosa que acho que o Martim vai ficar babado. E que menção honrosa, que é pegando a questão desta coisa da época do ano passado para esta. Derrick White. Olha, Martinho, yes, yeah, tipo, porquê? Derrick White, na época passada, nos playoffs,
era, digamos assim, um dos patinhos feios dos Boston Celtics. Acho que sim. Acho que ali havia fanbase dos Boston Celtics que não gostava muito dele. Porque pronto, 8 pontos e meio, um turnover e meio, a lançar 36%, lançamento 31 triplo, 82, e o pessoal, sei que mais, só 0.6 blocos. Ora bem, nesta época o homem lançou 50%, 50, ou seja, foi uma evolução de 36 para 50, linha de 3 pontos 31 para 45,5 e na linha lance livre 82 para 91, ou seja, ele pertence ao clube 50, 45, 91 de lançamento. E para além disso, claro que a nível de pontuação aumentou de 85 para 13.4, ou seja, mais 5 pontos, e a nível de turnovers baixou de 1.3 para 0.9. Estamos a falar de um base que não tem um turnover de média por jogo. E que assumia, atenção, não era aquele base que ficava ali. E também de recordar que ainda mais difícil se torna quando tem um penteado tipo Stephen A. Smith, que tem a testa até a meio da cabeça e depois o resto do cabelo. Pronto, é só isto. O Derek White, não vamos esquecer que o Derek White estava a carregar Boston no jogo 7 contra Miami, que estava a ser tipo o Derek White game durante uma boa parte daquilo. E não só, Martinho, é claro que esse jogo é o mais evidente, mas houve outros jogos. Eu lembro contra a Atlanta, aqueles 2 primeiros jogos, ele também estava a ajudar. Não, o gajo, Pá. e ele mal falhou um lançamento assim, nestes playoffs. E assim, e aí está. Eu percebo que está no teu prémio, no meu não estaria, porque na minha versão ele acabou a regular season para ir como o terceiro melhor jogador da equipa durante a Sim, regular sim. season. Portanto, não, Eu eu acho que todo o praise a Derek White é bem-vindo. Sim, mas percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, de uma época para a Claro, outra, da época ele anterior para outra, sim. ele na época passada era um E sabe driblar de uma bola, portanto, isso já faz dele o segundo melhor jogador de Boston. com as duas mãos, ele sabe ligar com as duas mãos. Claro. Pois é, esqueci desse pormenor. Sim. Porque o outro saber sabe, mas tem de ser só com uma. Pronto, mas vá. Exato. Muito bem, mas o meu prémio, não dá, quer dizer, é discutível também, mas vai para Devin Booker, porque é verdade que o pessoal não foi só aqueles 2 jogos, mas meus amigos, aquilo são jogos extraterrestres, tipo, e nem eu consigo fazer aquilo no 2K em modo rookie, tipo, não dá, E estamos a falar de um jogador que passou de 23 pontos de média para 34 quase de média, tipo, é uma coisa absurda. E a nível de assistências 4.4 para 7.2, até nível de stats defensivas 0.5 roubos de bola passou para 1.7. E então em lançamento, esqueçam. Lançou a 50, quase a 59%, 50, entre 51 é triplo e 87 a lance livre. Foi... a nível estatístico foi mesmo um absurdo, e mesmo a nível exibicional, a meu ver, o Booker teve pelo menos houve ali aquele jogo, esqueçam, foi o melhor jogo de playoffs a nível individual das playoffs. Não dá hipótese. O tal jogo dos que lançou 19 em 27, foi estar 70%, em que ou seja, fez 47 pontos e fez 10 assistências ainda. Tipo, é um absurdo. Tipo, e lá está. E não foi só esse, teve outros jogos também quase esse nível. Aquele contra Denver, 20 em 25, em que também fez 47 pontos e 9 assistências. Foi mesmo um absurdo. Realmente, não há assim grandes palavras. Tipo, e tu estás aqui a comentar, Martim, se escolhes os 2 últimos jogos contra Denver, se houve true shooting era é um absurdo, não é, Martim? É absurdo mesmo, tipo. Não dá mesmo. Mas pronto, eu escolhi isso. Queres dizer alguma coisa, Martim? Não. Simplesmente mandei aquela informaçãozinha dos 71%, porque no fundo ele teve a true shooting como se estivesse a afundar e se fosse o DeAndre Jordan. Só que estava a fazer o que estava a fazer a nível de lançamentos. Pronto. Exato, é mesmo um absurdo mesmo. Não há palavras. Agora, vamos passar. Grande DeAndre Jordan. Grande DeAndre Jordan. Campeão de DeAndre Jordan. Mas eu vou falar um bocadinho mais do Booker quando chegar depois as all-in. Spoiler. E pensei que ias falar depois do DeAndre Jordan um bocadinho mais à frente, já estava a ficar assustado. Podemos falar depois. Se quiseres. Depois quando a gente acabar de gravar, pode ser. Pode ser, porque off-camera. Yeah. Muito bem, agora vamos para coaches, que acho que aqui não há dúvidas. Eric Spoelstra, não há
Não há dúvidas nenhumas. Martim, tipo, pá. Né? Esta era daquelas que, pois, Eric Spoelstra, foi tipo, enviei o nome e segui em frente. Não pensei muito mais no assunto. Ele dominou um bocado estes playoffs no que toca a coaching. Seja as mudanças de starting lineup que ele foi fazendo à medida que havia necessidade, a habilidade dele de... Assim, muitas... Estamos a falar de um treinador que foi capaz várias vezes de... Ele fechou não sei quantos jogos com tipo, ok, o jogo está a correr assim, vamos fechar com todos os jogadores de campo à volta do Butler e do Bam, simplesmente porque sabemos que são o melhor matchup. E é por isso que de repente fechavas com o Duncan Robinson, o Kyle Lowry e com o Caleb Martin. Caleb Martin, é isso. Yeah. Sim, e epá, aquela zona continua a ser tipo a coisa mais uma coisa incrível de ver. A pressão alta, tipo, aquela forma que é quase um bocado amorfa na realidade, com as alas muito elevadas, porque aquilo não é só o tipo de coisa que uma pessoa pode mandar fora como uma arma num dado momento. Aquilo é algo que é desenvolvido exatamente por um grande coaching staff, com muito trabalho durante um ano, para depois teres várias combinações de jogadores, não é só uma combinação de jogadores, são várias combinações de jogadores que conseguem estar dentro desse esquema e executar dentro daquele esquema, e de repente tens uma counter para um enorme número de jogadores que os viram do outro lado, e isso há um grande mérito para o que o Miami fez, foi o incrível trabalho que aquele coaching staff desenvolveu com esta equipa durante este tempo todo. O Spo solidificou-se como o melhor treinador na NBA, algo que ele sempre está sempre na corrida, não é? Mas este ano foi sem dúvida um destaque gigante. E para acrescentar ainda mais a isso tudo que já falaste bem, segundo treinador a levar uma equipa às finais, tendo estado no 8º lugar, digamos assim, segundo da história. Primeiro foi nos Knicks em 1999. É realmente um absurdo. E para além disso, durante a caminhada, perderam o Tyler Hero, perderam o Oladipo, e não é até no início, foi mesmo no início contra os Bucks, primeiro round, e mesmo assim, e é tal coisa. Apanhar o lado mais fraco do bracket. Não, meus amigos, apanhou os Bucks e os Celtics, os dois mais fortes candidatos a ganhar a conferência, e pronto. Isto não é a altura para sugerir que sem o Tyler Hero não tinham chegado às finais, não? Acho que com o Tyler Hero não tinham chegado às finais. Então, vamos seguir em frente, só para o dia. Vamos passar. Gonçalo, qual é o teu coach? Acho que é óbvio, Devin M, acho eu. Devin M, não é? Atenção, menção a Rosa, Devin M. Para rookie, olha, se tivéssemos um prémio de rookie treinador, caramba, o gajo levava aquilo a milhas. Olhando para o outro marmelo que está a treinar os Boston Celtics, também pronto, quer dizer, pior do que aquilo, bem, enfim. Pronto. Mas pronto, esse também, coitado, mas pelo menos está agora a construir uma boa equipa técnica. Já foi buscar o gajo que o Pinto queria para adjunto, que era o Sam Cassell, que o Pinto queria muito para treinador principal, tirando o Nick Nurse. Mas, então sim, eu tenho o Mike Malone porque, pronto, foi o gajo que ganhou aquilo tudo, e quem ganha aquilo tudo, por norma, é quem leva o prémio para coisa. Portanto, só de recordar que este gajo disse: you can take your, a falar dos Lakers, you can take your smoke and you can take your pipe and smoke it. Portanto, foi um tipo que mesmo assim nas finais estava a levar com perguntas sobre os Lakers, porque pronto, os mídias americanos são burros nem uma porta, e pronto, e o gajo mesmo assim andava sempre ali a dar-lhes música, mas música tipo no sentido de tipo, calem-se, pronto, porque eu estou nas finais é porque eu mereço, e porque eu estou aqui, e porque tenho a melhor equipa, e pronto, mas foi um bocado uma consagração daquilo que foi o melhor treinador, daquilo que foi, da melhor equipa ao longo de praticamente toda a temporada, seja regular mais playoffs. Mas de novo, o Spoelstra também teve nas minhas cogitações, mas obviamente que é tal questão, se calhar olhando para aquilo que foi toda a temporada de Miami, com muitos altos e baixos, e eu sei bem do que falo, porque ouvi depois o Marcos e o António a falar quando acabámos de gravar na semana passada, a falar de alguns dos jogos que eles tiveram de ver na fase regular, incluindo um contra os Charlotte Hornets, em que eles estavam a ser papados pelo Mark Williams. De facto tenho pena dos gajos, mas pronto, mas foi de facto uma época com muitos altos e baixos, mas eles foram a segunda equipa, se não estou a erro, na história da NBA
a ir às finais e muito mérito daquele rapazinho que tem aspecto de uma pessoa que trata da edição dos vídeos ou das cassetes ou dos DVDs ou dos vídeos das equipas adversárias. E que pronto, conseguiu com uma série de misfits, de gajos que se calhar na NBA, se estivesse noutras equipas, ou das duas uma, ou estavam na G-League, ou estavam tipo o Dylan Brooks a caminho de Taiwan, mas pronto, conseguiram fazer do Gabe Vincent, do Max Strus, do do Ice Smith, pá, tipo, quem é que dava uma coisa pelo Ice Smith? Porra. Embora ele por mim ser um bocadinho mais usado nos playoffs, mas pronto, é o que é. Mas sim, pá, o Spurs também merece, mas olhando para aquilo que foi a Big Picture, pá, o Mike Malone sempre teve ali, obviamente, a sua run de playoffs em si, vamos ser sinceros, o único adversário, se calhar, capaz de poder fazer alguma coisa foi os Lakers, sem contar com Miami, atenção. Foi os Lakers, porque olhando para as duas equipas, não tinham muita hipótese relativamente a Denver. Portanto, tenho o Mike, mas o Spolstra também merece muito amor e merece uma grande ovação por tudo aquilo que ele teve de aguentar ao longo desta temporada toda, com lesões, com um plantel de minha Nossa Senhora. Mas ele merece muito. Pronto, já falei do Darvin Ham, que também, lá está, merece uma menção honrosita pela questão de ser o rookie e também, pá, ninguém dos Lakers pensava que iam às finais da conferência. 0,3% de hipótese de irem aos playoffs. You can put that in your pipe and smoke it. Sim, e ele merece, lá está, este amor, digamos assim. Muito bem, vamos para outro prémio, para o Six Man of the Year. Gonçalo, diz-me o teu então. É assim, como já disse há bocadinho, eu tenho dois. Porque, pronto, foi o amigo do J. Cole, que é o Caleb Martin. Porque, pá, obviamente ele teve aqui já alguns jogos a jogar de início, mas esteve uma boa parte dos playoffs a vir do banco. E quando vinha tinha sempre impacto, não só obviamente a questão dos pontos marcados vale o que vale, mas tudo aquilo que ele fazia defensivamente, e acho que defensivamente não só dele diretamente, mas também de toda a equipa, também permitem que ele tenha outro impacto na equipa defensivamente. Foi isso, obviamente, ele esteve muito, muito bem nos dois lados do campo, obviamente, mais nesta série em Denver, foi um bocadinho mais obrigado a vir a jogar mesmo de início, porque, pronto, Kevin Love é o Kevin Love, apesar de Kevin Love ter depois ali no final, ser ele depois o titular, porque, pronto, é um tipo que não defende propriamente tão bem, mas, mesmo assim, tem a sua preponderância no ponto de vista defensivo. Tenho o Caleb Martin e depois também tenho o Derrick White, apesar dele só ter feito 4 jogos a suplente, mas olhando para aquilo que é o plantel dos Celtics em si, em que tens o Tatum, tens o Jaylen Brown, tens o Horford, tens o Robert Williams, tens Smart, ele muitas vezes era-lhe pedido um papel superior àquilo que ele se calhar consegue desempenhar. Não sei se consigo fazer-me entender. Provavelmente um jogador que tu digas, epá, vai ser ele, vai fazer 15 pontos ou 20 pontos por jogo, mas foi um tipo importante nas pequenas coisinhas. Mas, pá, indo pelo ponto em si, tem de ser o Caleb Martin, mas acho que tanto um como o outro merecem esta menção. Exato, eu também tenho é a minha escolha, mas vou passar para o Martim e depois vou dizer algumas menções honrosas. Martim, também para ti é o Caleb Martin, não é? Sim, é difícil não dar isto a um jogador que ficou um voto de ganhar o MVP da conferência este. Yeah. O Martim foi abaixo, pelo menos. Foi froze, pá, ficou froze. Ficou congelado, pronto. Mas já posso dizer, antes que ele regresse, posso dizer a minha... Olha, ele já está aqui. Estás aí? E bem, peço desculpa. Não faz mal. Uau, ficaste da parte em que estavas a dizer em que o Derrick White teve um voto de ser o MVP das finais de conferência. Com o Caleb Martin. Exatamente.
Sim, não, que foi esse jogador que eu escolhi como Six Man of the Year. Dos candidatos que eu considerei, ele era o único que realmente a sua equipa até foi efetivamente melhor nos minutos em que ele jogou do que quando ele estava no banco. A maneira como ele atacou o sexto, especialmente na série de Boston, foi absolutamente decisivo. Ele acabou com 61% de lançamento em drives para o sexto, 42% de triplos. E a parte mais louca é que ele de repente estava a lançar 65% em mid-rangers pull-up como se fosse tipo um MJ ou um Kobe, uma coisa qualquer. E pois, ele só não acaba o rei das situações de spot-up nos playoffs porque o Rui Hachimura marcou todos os triplos abertos possíveis, porque de resto, entre a versatilidade defensiva dele e a capacidade de ataque que ele demonstrou em várias ocasiões e foi essencial para a equipa, para mim foi relativamente óbvio que seria o Caleb Martin. Acho engraçado mencionar o Derek White, porque eu pensei no Derek White como primeiro nome, foi primeiro, pensar, se calhar vou meter aqui, tenho de ver entre ele e o Caleb, mas depois realmente vi que o Derek White começou 16 jogos em 20, pá. E pensei, pois, então é difícil. Deixa com menções honrosas, acho que o Cyril pode tocar mais neles, quando agora também disseras dele, porque acho que há algumas em comum. Eu tenho, em primeiro lugar, o Bruce Brown, e o papel que ele teve nos Denver Nuggets. E também fica aí uma menção ao Josh Hart, que já foi aqui mencionado pela sua estreia muito boa nos playoffs. E vou tirar uma última flor para cima, ao pé do DeAnthony Melton, também para o Pinto ficar feliz. Vá. E eu mando uma Malik Monk. É justo. Houve ali um par de jogos contra os Warriors em que foi a cruz da minha vida. Estar a ver o Malik Monk a atacar o sexto. Exatamente. Eu pensava por acaso, quando eu ir para o último, vai escolher o Malik Monk. Depois, principalmente aquele primeiro jogo que marcou logo 30, não sei quantos pontos. E depois não, eu sou uma petty bitch. E por falar em cruz da vida, também o Lonnie Walker também foi um grande. Sim, pois é. Foi um jogo, malta. Não quero saber, um jogo é suficiente para mim. Momento de tensão. Tal como diz a música da Dua Lipa, One Game is all it takes. Portanto, jogo 6. Schroeder é expulso. Depois de entender isso com o Draymond Green. Havia probabilidade de haver uma remontada. Os Warriors ganhar aquele jogo 6 e passar para o jogo 7 e os Lakers já estavam todos desfeitos. Quem entra? Lonnie Walker. Marca 2 cestos decisivos. foi aquele tipo que não fez absolutamente bola ao longo da temporada regular. E depois do nada aparece em playoffs e bem, deixa-me cá só fazer aqui aquele joguinho e pronto, está feito. Foi no jogo 4 que ele marcou 15 pontos. Exato. E já no 15 pontos no quarto período. Exato. Olha, poderia ser uma boa referência no Clutch também, já agora. Magoei-me. E foi um jogo e foi eficaz, porque bastou ser clutch uma vez para a equipa ganhar. Não, e assim, foi um jogo completamente. Se os Warriors ganham aquilo, a série é completamente diferente. Sim. Foi incrivelmente decisivo e eu tenho que viver com isso para sempre. Exato. Mas pronto, também gostei, olha, tocaste no meu nome, o Melton também. Também gostei desse nome, porque foi dos poucos, lá está, dos Sixers, que lá está, vinha do banco e tal e contribuía bem. E eu gostei também dessa menção que tu disseste. Muito bem, acho que sim, é o último. O último é o MVP, Jokic. Mais nada, o que é mais para dizer, Jokic? Pronto. Mas vocês têm o Jokic? É assim, eu acho que também podes criar o argumento para o Jamal. Agora, fora de brincadeiras, eu acho que o Jamal mesmo assim... Eu acho que não podes. Acho que podes meter o Jamal, mas acho que não podes meter um argumento acima do Jokic. Não, eu não digo acima, digo um argumento pelo menos para conversar. Pronto. Tipo, pronto. Epá, mas é aquela coisa que é tipo... Lá porque toda a gente concorda que, por exemplo, um segundo classificado é um segundo classificado, não quer dizer que seja, tipo, próximo à discussão de quem está próximo. Não. Eu não estou a dizer que é próximo, mas é dizer, tipo, pá, pronto, acho que... Sim, não digo que dá para criar o argumento para... Certo. Mas, foi tipo que, caramba, ele contra os Lakers, foi contra o Chance também, acho eu, que ele também teve bem. Foi incrível, nem isso está em causa. Sim, mas sim, pronto, era só mesmo para introduzir para a conversa. Não, mas não, lá está. Não há grandes dúvidas. Pá, Jokic, a meu ver, lá está. Pois
não há assim coisa. E depois até segundo, pronto, Jimmy Butler, embora já tocámos um bocado nele, mas e no próprio Jokic também o que o Martim já tocou e pá, MVP das finais da conferência, MVP também na final. Mesmo que se formos a puxar para contra os Phoenix Suns, ele também foi MVP, contra os Timberwolves foi MVP, pá, tipo, não há grande discussão em relação a isso e por isso vamos passar para as NBA All Teams e eu vou ser sincero, a minha é igualzinha ao do Martim, por isso, com o Martim disser eu digo yes, completamente. Por isso, Martim, eu passo para ti para a segunda team. Diz-me a tua equipa, quer dizer, eu sei qual é a tua equipa, mas diz para a malta. Ok, segunda team, disseste tu? Sim. Ok, então eu vou só listar os nomes da minha segunda team, não me quero alongar muito, mas são já alguns nomes mencionados aqui e outros que merecem mais atenção. É o Jalen Brunson e o Jamal Murray como bases, o LeBron James e o Jason Tatum no papel de extremos e o Bam Adebayo como poste. Eu queria apenas deixar a nota sobre o Bam Adebayo que ele não podia ter feito mais. O esforço que ele fez naquelas finais para negar a entrada ao Jokic, para forçá-lo para mais longe do bloco interior. É assim, se o Jokic é um jogador impossível de defender, o Bam fez o mais próximo que eu consegui imaginar alguém fazer naquele contexto. Especialmente com a desvantagem de tamanho que ele tem. Então se fala de um jogador que... O Michael Porter Jr. é basicamente o tamanho do Bam Adebayo. Esta é a diferença também que estamos a falar para o gigante que é o Jokic. E mesmo assim o esforço foi mais que impressionante e o impacto vai ser do Bam Adebayo no Heat não é nada de novo, não é? Muito bem. Gonçalo, diz o teu que... Lá está, a nível de lote de 10 jogadores, acho que é quase igual ao de Martim, só que a ordem muda, mas por isso força. Sim, então é na second team, correto? Estamos a falar na second team. Ok. Exato. Então, portanto, eu a bases tenho o Sr. Wardell Curry e o Devin Booker, pronto, pronto, porque foi o Devin Booker. Depois, a extremos, eu não consegui aqui colocar o LeBron nem aqui na primeira equipa. Não, foi um bocadinho complicado. Porque acho que o AD teve aqui um papel um bocadinho mais ponderante do que o LeBron. Neste caso, do que o Anthony Davis, assim é que é. O AD teve um papel mais ponderante que o LeBron, assim é que é. Com alguma dificuldade, mas acho que à falta de outra opção, tem aqui o Jason Tatum. Apesar de, pronto, ele teve aqueles momentos em que, Nossa Senhora. E também tinha o Anthony Edwards, tive de o incluir aqui como extremo porque, olhando para os meus outros bases, não consegui colocar acima de ninguém, portanto, acabo de ter de colocar aqui o Anthony Edwards. E depois tenho o AD, atenção que eu tenho o AD como poste, portanto, eu não tenho aqui o AD como extremo, portanto, estou-me apenas a cingir àquilo que foi as opções e as escolhas de All Teams que nós verificamos na fase regular, embora aqui com alguma flexibilidade, como é o caso do Anthony Edwards. É assim, eu podia colocar aqui o LeBron, por exemplo, no lugar do Tatum, por exemplo. Não, acho que o Anthony Edwards para mim tem um lugar na second team ponto final, porque acho que o que ele fez em 4 jogos foi muito bom e acho que o pior é que ele só vai melhorar a partir daqui. O pior, atenção. Mas o Tatum, pá, pronto. É assim, ele contra a Atlanta esteve bem, contra os Sixers também teve um bom nível. Miami, pronto, não foi um bocadinho altos e baixos, ele não teve maus jogos, mas teve ali muitos jogos em que simplesmente ou não apareceu ou simplesmente não havia nada desenhado para ele, principalmente no quarto período, mas o Mazzulla é um craque. Mas é isso, pronto, tenho o Curry, Booker, Anthony Edwards, Tatum e o AD. Muito bem. Martim, agora para ti, primeira equipa. Ok. Só para a primeira equipa te inclui o Jokic a poste, para choque de toda a gente. E queria apenas mencionar uma coisa que não mencionar algo que acabei por não mencionar porque nós passámos muita coisa da MVP. O impacto ofensivo deste tipo, estatisticamente, continua a ser uma coisa que transcende qualquer outro jogador e é quase hilariante o quão absurdo isso é. A NBA Math tem uma coisa chamada Offensive Total Points Added, que é das poucas coisas que é, como os BPM, é das poucas coisas que temos facilmente disponíveis para playoffs. Há 4 jogadores que têm entre 62 e 72 Total Points Added ofensivamente. Há um nos 80, o Butler tem 91, o Jokic está em primeiro com 150.
É tipo, tudo bem. Ele teve a maior. Basicamente, essa métrica mede, no caso, portanto, os pontos, como o nome indica, é os pontos que ofensivamente são adicionados, mas em que ele está diretamente implicado com pontos ou tipo Não, isto assistências? é no fundo uma. Eles não dizem isto muito publicamente quando fazem estes posts, mas no fundo o que aquilo é offensive BPM com o número de minutos que um jogador contribuiu. Ok. É basicamente isso. E offensive BPM depois inclui várias partes da box score. Mas sim, no fundo é um patamar completamente à parte. E ele teve a maior dificuldade de lançamento destes playoffs, quando vemos a localização e o volume de lançamentos que ele teve. E fez isso fazendo outperform aquilo que era a sua effective field goal percentage prevista por mais de 12%. Ele lançou mais de metade dos lançamentos da mid-range, aliás, especificamente daquela floater range, portanto, abaixo da linha de lance livre e fora da área restritiva, e lançou 53% dessa zona, ok? A média dele dos playoffs é 30 pontos, 9.5 assistências, 13.5 ressaltos. 55 de campo, 46% de triplo. Líder de box creation também por uma coisa completamente estúpida. Ele apesar de ter sido um jogador negativo na regular season no que toca ao seu impacto de proteção do cesto, acabou do lado positivo nos playoffs e ainda no acima do percentil 80 para deflexões de posse de bola. Epá, Jokic É o melhor do mundo, ponto é o final. melhor do mundo, fim de conversa. O resto da minha primeira equipa é o Jimmy Butler e o AD a extremos, porque eu fiz batata com o AD a extremo. Eu queria metê-lo na primeira equipa e meti na primeira equipa, é isso que me interessa. E os meus bases é o Steph Curry e o Devin Booker, que são os teus bases da segunda equipa. Eu vou acabar o meu rambling falando apenas do que o Devin Booker fez nos playoffs, porque aquela shotmaking foi realmente algo transcendente. Aquela sequência de 2 jogos em que ele marca 83 pontos e lança um total de 34 em 43. é algo que acho que vamos todos sempre lembrar do que foi quando consideramos o que foi a postseason de 2023. Yep. Ele foi, na minha métrica de scoring, ele foi o melhor scorer destes playoffs, e acho que quem viu estes jogos dos Suns pode ver que realmente não houve ninguém que fez algo tão difícil como o que pareceu muitos daqueles pull-ups mid-rangers e a consistência de lançamento que ele teve. Quarto em box creation, e apesar de estar apenas em terceiro naquilo que é a offensive BPM, quando comparado com a média da equipa, ele lidera os playoffs também aí. Em isolamento foram 1.22 pontos por cada posse de bola, e isto não foram 4 ou 5 jogos, foi aquelas 2 séries longas e completas. Portanto, um grande crédito ao que o Devin Booker foi nestes playoffs, e por isso tinha de estar aqui, e essa é a minha primeira equipa. Pronto, está terminado. Exato. Gonçalo. Então, portanto, pronto, isto por exclusão de partes, tenho, obviamente, o Jokic em aposto, porque, pronto, é isso. A base, tenho o Jamal Murray e tenho o Jalen Brunson. Sim, eu sei, pronto, que, foi só, no caso, 2 séries, mas, pronto, gostei muito daquilo que vi. Obviamente, o Devin Booker esteve muito bem, como o Martim mencionou, mas acaba aqui por dar ligeira vantagem para o Brunson, e o Brunson ganhou uma série, e o Devin Booker levou uma gentleman sweep, porque pronto, toma lá e vai buscar. Depois, a extremos, tenho aqui obviamente o Jimmy Butler, porque de novo, ele esteve em God Mode em 3 das 4 séries que teve pela frente. E tenho aqui uma pequena menção ao Aaron Gordon, porque não? Porque não o Aaron Gordon na primeira? Porque não? Sinceramente, olhando para tudo aquilo que são os outros extremos, e pronto, considerar extremos aqui nestas posições, obviamente poderia colocar aqui o AD e abrir espaço para o Bam, embora eu tenha algumas reservas relativamente ao Bam e aquilo que é a sua consistência, um bocadinho, não digo a imagem do AD, porque acho que são jogadores completamente diferentes. Acho que são 2 jogadores que defensivamente aparecem sempre, mas ofensivamente têm sempre os seus não momentos. Tenho o Aaron Gordon porque acho que ele também foi um bom pilar e uma boa peça, principalmente defensivamente, nesta equipe.
É isso. Aaron Gordon, porque não? Que se lixe. Porra. Eu tenho que concordar contigo numa coisa, que é, eu quero deixar claro que eu tinha o Bam na segunda equipa, mas eu não sou uma das pessoas, nem nunca fui uma das pessoas que acredita naquela ideia que ele será um hub ofensivo à margem de outros grandes postos da NBA. Ele tem claras limitações no que é capaz nesse aspecto. E acho que parte disso é uma mentalidade que não vai mudar. A minha inclusão dele é simplesmente porque, honestamente, se tu consideras postos puros que não sejam o Jokic e o AD, é muito difícil encontrar alguém que nestes playoffs que tu estejas a considerar para isto não seja o Bam Adebayo. No teu caso, usaste o AD, faz todo o sentido. Só dizer que se alguém agora viesse escolher outra pessoa que não fosse o AD, o Jokic e o Bam Adebayo, boa sorte a escolher quem seria o oposto. MVP Embiid! Não, pô, não. Que eu saiba, esse rapaz desapareceu. Esse gajo está desaparecido desde o jogo 7 contra o Boston, depois nunca mais apareceu. Quem foi o MVP? Não sei. O MVP. Foi o Embiid. Yeah. Mas sim, pá, é tal questão. Eu acho que é engraçado, olhando para tudo aquilo que não são postos, ou melhor, olhando para os postos, sem ser o Jokic, o AD, se quisermos entrar nesta conversa, e o Bam, eu acho que não há mais ninguém. Porque, eu vou uma coisa, o Embiid foi dominante contra Brooklyn, mas também, caramba, contra Brooklyn, pronto, obviamente que Brooklyn não tem propriamente uma rim protection tão de elite, obviamente o resto não é um excelente defensor, mas ainda obviamente não chegou àquele nível que acredito piamente que ele vai chegar. Mas, sim, eu acho que... Assim, podemos falar de nomes como... o Nick Claxton teve uma ótima série contra os Sixers. Tudo bem. O Robert Williams teve momentos. Sim. Se eu fosse inventar agora se eu fosse agora só olhar para o Excel, assim, a segunda maior BPM de um centro nestes playoffs é o Mason Plumlee, mas quer dizer, tipo, não é... Cuidado com o Mason Plumlee, grande. Não é ele que está... Portanto, sim, não. Há claramente uma falta de seleções possíveis aqui, porque não foi provavelmente um grande playoff para aqueles que nós pensaríamos como o Embiid ou o Sabonis. Sim. Sim. É assim, é tal questão. Olhando, tirando estes três, o Embiid foi claramente o quarto melhor posto. Mas isso não quer dizer que, pronto, ou seja, é aquela questão há pouco, que a questão do Jamal Murray estar em segundo e depois eu aqui estar em primeiro. Sim, o Jamal Murray está em segundo, mas pronto, está muito longe daquilo que o Jokic fez. Tal como o Embiid é o quarto melhor posto nestes playoffs, mas está muito longe daquilo que os outros três fizeram. Pronto, ponto final. Mas é... Sim, é isso, pá, tenho agora mais por aquela questão mais novamente ele contra Minnesota, não sei se apareceu assim tanto como apareceu nas outras séries. Acho que esta questão de ele estar na minha first team foi mais as suas excelentes exibições em crescendo, porque ele esteve bem contra Minnesota, esteve melhor contra os Phoenix Suns, esteve ainda melhor contra os Lakers e depois atingiu o pico na final contra Miami. E, de novo, não é propriamente um jogador defensivamente seja muito bom, mas foi um tipo que deu muito bem conta do recado. Portanto, Muito bem. Já agora, Embiid ou Kevon Looney? Não sei porque é que o Kevon fez contra os Kings, está a ser esquecido quando mencionamos os melhores postos destes playoffs, só isso. Foi aquele gajo que fez 20-20, não foi? Como é que foi? Houve um recorde qualquer que o gajo bateu. Sim, mas foi dos ressaltos, já não sei qual é que foi, eu podia ver, mas foi uma loucura qualquer coisa, saltos ofensivos que ele fartou-se de ganhar durante estes playoffs. Sim. Exatamente, foi isso. Foi uma cena roadman, digamos assim. Yeah. Absurda. Deve ter sido o jogo. Não deve ter sido os 2 jogos que ele fez de 4 pontos e 20 ressaltos, qualquer coisa assim. Ou mais, se calhar foi. Deve ter sido. Foi qualquer coisa do género. Foi que ele teve poucos pontos, só que limpava a tabela defensiva e ofensiva também. Muito bem. Ele teve aquele jogo que foi 9 assistências, 9 ressaltos ofensivos. Foi isso, exatamente. Sim. E depois tem um jogo que tem 9 ressaltos, e depois tem um jogo com 9 ressaltos ofensivos só na segunda parte. Portanto, tipo, o master dos ressaltos ofensivos. Foi mesmo. Muito bem. É como eu digo, foi a Dennis Rodman. Foi ele. O Dennis Rodman. E o Mitchell Robinson deu competição, mas foi ele. Sim, o Dennis Rodman. Sim, Mitchell Robinson contra os Cavs.
Coitado de Jalen Talon. Muito bem. Vamos fechando isto aqui estas Chic Teams e também fechando aqui o episódio, que pronto, aqui os prémios atribuído também às equipas. E agora não vamos falar mais, é só isto, lá está. Este episódio é só isso. Em segunda-feira, não é, Gonçalo? À partida iremos gravar um episódio para falar de dramas, não é? É assim, imaginem o próximo episódio tipo com uma passadeira vermelha que dá na SIC, mas tipo melhor. Pronto, ia falar da NBA. Porque claro que a NBA tem que ter drama tipo passadeira vermelha, porque claro que sim. Mas yeah. Para quem não sabe, passadeira vermelha é aquele programa que só se fala de porcaria das celebridades, que as celebridades metem nas redes sociais e deixam de meter. Portanto, yeah. Quem tiver namorado e quiser ver um bom episódio para acompanhar. Porque deve ser aquele tipo de programa que as vossas companheiras devem gostar. Pá, vai-se falar de tudo e mais uma coisa, porque há muita notícia, não só da questão de mercado de trocas, Michael Jordan também vender a equipa, pá, há muita coisa mesmo, e se calhar para o fim de semana também vai haver, se calhar mais algumas coisitas em que vamos falar de tudo na segunda-feira, ou seja, basicamente vai ser ver o que é que se está a passar de nível de notícias da NBA. Muito bem, vamos fechar isto aqui, agradecer aqui ao Gonçalo, ao Martim também, pá, sempre presente, grande Martim. Não, é um prazer. Isto foi uma semana. Este é o terceiro podcast da semana. Isto. Eu não estou habituado a esta à frente do microfone. É famoso. Está a ficar famoso, é como eu digo. O teu futuro. Não, nada disso. Nada disso. Nada Muito disso, bem. meus caros. Vá. Alguma coisa que pensas escrever no borracha laranja? Não? Sim, mas vemos quando sair. É isso. Grande abraço a todos, maltinha. Então vemos na segunda-feira. Tchauzão.